Rosane tem dito aqui, a gente fala a importância da Secretaria da Fazenda, porque é onde está o problema maior, né, Rosane? Mas, por importância, a gente fala também na Secretaria da Educação, que é o alento, né? O que a gente pensa para o futuro, é a esperança que a gente tem de alguma coisa mudar daqui para frente. A gente vai falar sobre a herança que fica para o governo que está chegando, o que ficou desse governo que está terminando agora. Conversamos com o secretário estadual da Educação, Ronald Krumenauer. Bom dia. Bom dia, Andressa, Rosane, Carolina, a todos os ouvintes. Obrigada por nos atender nessa manhã. Eu começo lhe perguntando exatamente sobre essa herança. O que o senhor diria para o futuro secretário estadual da Educação? Quais são as dificuldades que ele vai encontrar a partir de janeiro do ano que vem e como tentar colocar em dia a casa até que chegue o novo governo? Bom, parte do desafio está na coluna da Rosane de hoje, que aliás eu até lhe parabenizo, Rosane, porque foi muito bem sintetizado muitas coisas que precisam ser feitas, algumas já encaminhadas, mas outras que necessitam ser realizadas no estado do Rio Grande do Sul. Nós avançamos, principalmente nesse período agora que eu estou à frente da Secretaria da Educação, mas também de coisas que já tinham sido encaminhadas pelos secretários anteriores, por exemplo, na questão da educação integral. No primeiro ano que o estado do Rio Grande do Sul tem escolas em educação integral para o ensino médio. Isso é um grande desafio que o Brasil inteiro tem, e nós aqui não é diferente. Os resultados que nós vamos apresentar ainda num balanço no final do ano já refletem o quanto que a educação de tempo integral pode ter um resultado melhor. Também do uso da tecnologia, estamos terminando o piloto com 10 mil alunos em 22 escolas, usando o smartphone, desde as questões burocráticas de chamada eletrônica até mesmo um acompanhamento pedagógico de notas e informações para os pais dos alunos, né? Isso naturalmente terá que ter o avanço para outras escolas, mas os primeiros 10 mil alunos estamos encerrando o piloto. Também ainda agora no final do mês de novembro, no dia 27, teremos a prova do SAERGS, que aí já vamos poder fazer uma comparação em relação ao sistema de avaliação aqui do estado, que é o SAERGS, com dezembro de 2016. Acredito que teremos avanços nas questões da proficiência. Ainda temos um grande desafio na questão da distorção idade-série, que até é muito destacado sempre no IRS desenvolvido pela RBS junto com a PUC, que é um desafio enorme no Brasil, mas particularmente no Rio Grande do Sul. A perda da importância econômica de renda, de geração de emprego do estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos, nos levaram também a uma condição de o aluno, muitas vezes com 14, 15, 16 anos de idade, ter que buscar uma atividade profissional, abandonar o estudo pelo menos por um tempo, e quando volta, naturalmente, já está numa situação de distorção de idade séria. Então tem coisas boas que aconteceram, mas tem grandes desafios. Secretário? A gente precisa atualizar as leis. As leis do estado do Rio Grande do Sul ainda são muito antigas. Para se ter uma ideia, na primeira, que eu acho que é a mais importante se fazer no primeiro momento, que é a Lei de Diretrizes do Ensino, é de 1969. Então, vão fazer 50 anos no ano que vem. Então, tem coisas boas, tem grandes desafios, mas a gente sabe, vocês sabem tão bem quanto eu, que o futuro do Estado e o futuro do Brasil passa pela educação. A gente tem certeza disso, secretário, tanto que eu repito sempre aqui que a secretaria mais importante não é a da Fazenda, que lida com o dinheiro, mas é a da educação, e ali estão os desafios maiores. O senhor entrega também como legado um novo currículo para a educação infantil e o ensino fundamental. E aí acho importante a gente explicar para os nossos ouvintes o que muda em relação ao que as crianças aprendem hoje e de que forma esse currículo também pode derrubar um pouco dos mitos que circulam por aí, porque tem muita gente falando de educação sem talvez nunca ter entrado numa escola nos últimos 20 anos. Isso é importante, Rosane, eu te agradeço a pergunta, porque construímos o referencial curricular gaúcho neste ano, do infantil e do fundamental. Muito provavelmente teremos o desafio como Estado no ano que vem de fazer o do ensino médio. Isso é baseado na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular do Infantil e Fundamental, aprovado no ano passado pelo Conselho Nacional de Educação e trabalhado nos estados esse ano. Nós tivemos duas novidades importantes no Rio Grande do Sul em relação aos outros estados. Uma delas foi a criação de uma plataforma digital
onde professores puderam, de todas as redes, aí não só a pública estadual, mas a pública municipal e a privada também, a dar suas opiniões. Mais de 120 mil professores colaboraram nessa plataforma digital. E outra questão importante é de que o referencial curricular gaúcho foi construído em conjunto com as secretarias municipais de educação através da Undime e com as escolas privadas através do Cinep. Então, o que nós entregamos ao Conselho Estadual de Educação ainda no final do mês de setembro e até o final desse mês deve ser aprovado com ressalvas ou não pelo Conselho Estadual de Educação, é um currículo, um referencial curricular construído em conjunto por toda a rede do Estado, tanto a pública quanto a privada. O que tem de grandes diferenças em relação a isso? Primeiro, tem uma modernização desse currículo. O uso das tecnologias estarão e devem estar cada vez mais presentes. Nós não podemos ignorar esse grande desafio que nós temos de levar para dentro da sala de aula a tecnologia, principalmente porque esse nosso aluno que está nas nossas escolas, independente da rede, já é um aluno nascido no século XXI, com outra mentalidade, com outros desafios, principalmente profissionais. Vocês sabem disso, as pessoas que trabalham sabem disso, o quanto que isso vem mudando rapidamente nos últimos anos em todas as profissões. E esse nosso aluno, quando ingressar no mercado de trabalho, será um mundo completamente diferente do que nós encontramos, do que os pais desses alunos, mesmo sendo jovens, encontraram. Uma outra questão importante é que a gente regionaliza um pouco mais o currículo. Se trata um pouco mais das coisas locais. Em todas as matérias, principalmente na questão de história, de se entender um pouco mais da nossa história e da nossa cultura, resgatar um pouco esses valores de como nós nos desenvolvemos e como nós chegamos até aqui. E o terceiro ponto, que aí para mim é fundamental, é o fato de ter sido construído em conjunto pelas redes, a gente terá um currículo mais homogêneo. As escolas trabalharão um referencial curricular e os seus currículos de uma maneira mais homogênea. E com isso a gente pode ter um ganho muito grande de um aluno, por exemplo, que estudar 5, 6 anos numa escola do município, depois for para uma escola do estado, ou mesmo para o ensino médio, ter uma continuidade desses currículos, ter uma continuidade nesse ensino que hoje, infelizmente, não temos. Secretário, falta de professores em determinadas disciplinas, estrutura física das escolas, enfim, queria saber do senhor quais foram as principais dificuldades que o senhor, dificuldades concretas que o senhor encontrou como secretário de Educação, e se o senhor pudesse deixar um conselho, uma dica para o próximo secretário, qual seria? Bom, eu daria continuidade nesses processos do uso da tecnologia, avançar nesse processo do uso da tecnologia. Segundo, rever a questão das leis, que eu infelizmente não tive tempo pelo fato de ter tido um ano letivo apenas, né, que foi esse um ano eleitoral, um ano mais complicado, mas tenho desenhado algumas questões que já vêm sendo discutidas dentro do governo e com grande satisfação passarei isso para, independente de quem for o escolhido pelo governador eleito. Terceiro ponto, tentar continuar nesse resgate das realizações físicas das escolas. Tem mais de 1.000 escolas que foram reformadas, mas nós temos ainda um grande desafio, principalmente na questão da rede elétrica, Carolina. Para te ter uma ideia, é como se nós tivéssemos deixado nas nossas casas piorar um pouquinho a cada ano e tem um determinado momento que faz boom, né, que as coisas explodem e precisa ser feita uma grande reforma. É um pouco isso que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a rede elétrica, 90% das escolas necessitam. Algumas estamos avançando, se fechou convênios com universidades, 12 universidades gaúchas que têm o curso de engenharia elétrica. A Secretaria da Educação, ela contrata como estagiário estudantes, e as universidades e técnicos de engenharia elétrica do Estado desenvolvem os projetos. Os primeiros projetos já estão prontos, os primeiros 200 projetos já estão prontos, queremos avançar até 900. Aí precisa executar. Se boa parte das 2.500 escolas necessitam de reparos em engenharia elétrica. Então o aspecto físico também é muito importante. Mesmo a gente tendo mais de 1.000 escolas reformadas, nós com certeza temos outras 1.000 que também necessitam de reparos. Isso precisa ter uma continuidade, sem dúvida nenhuma. Aperfeiçoar essa questão curricular e, principalmente, aí é o maior desafio da educação do Brasil, é a questão do ensino médio, que, aprovando a BNCC este ano no Conselho Nacional de Educação, construiu um referencial curricular no Rio Grande do Sul
com todas as redes que possam refletir e possam ajudar nós a resgatarmos. Parte desse resgate da educação é na própria educação, é no ensino que se dá na sala de aula, mas parte também é uma retomada de desenvolvimento do Estado, né? Porque um menino que vai trabalhar, uma menina que eventualmente fica grávida e se afasta da escola, isso tem a ver com a educação, mas não é só com a questão da educação. Então nós temos aí algumas questões macro a serem desafiadas, mas nós também temos algumas questões já encaminhadas que eu teria grande satisfação como gaúcho que sou, estou secretário, mas sou gaúcho e gosto de me envolver com as questões que desenvolve o Estado do Rio Grande do Sul, tenho continuidade para a gente poder ter um programa de mais médio e longo prazo para o Estado do Rio Grande do Sul, principalmente na área mais importante entre todas as importantes. Secretário Ronald Krumenauer, o senhor tocou num ponto importante aqui e delicado também. Nós temos ouvido do presidente eleito, muitas vezes, que a escola tem que mudar, que a educação sexual não é coisa para ser dita na escola, que quem ensina sexo para as crianças é papai e mamãe, e até uma certa obsessão, como se nas escolas, na pré-escola, estivessem ensinando os meninos e meninas a decidirem sobre que sexo querem ter. É uma forma grosseira de abordagem, até porque a gente sabe que sexualidade não se escolhe, a pessoa é ou não é. E eu queria saber do senhor qual é o grau de autonomia que as escolas do Rio Grande do Sul têm para tratar desses assuntos, porque o senhor falou do risco da gravidez precoce. Se não se falar de sexo nas escolas, se não ensinar as meninas a se protegerem, até a identificarem um abuso, se não ensinar os meninos também a se protegerem das doenças sexualmente transmissíveis, tá? Nós teremos um retrocesso nisso. Mas até que ponto as escolas do Rio Grande do Sul podem continuar trabalhando esses assuntos se houver uma decisão do novo ministro da Educação de que esse tema vira tabu e será proibido nas escolas? Pois é, Rosane, assim, né, em relação a se isso virar tabu ou eventualmente seja proibido, o quanto que essa lei ela vai orientar todas as escolas e que realmente ainda é algo que a gente vai precisar esperar para ver o que acontece. A realidade atual do Estado do Rio Grande do Sul, e eu espero que isto não se altere, é de que a partir da Lei de Gestão Democrática e das orientações dadas pela Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, aí aqui falando só das 2.500 escolas do Estado do Rio Grande do Sul, há uma grande autonomia de ser trabalhada a questão curricular nas escolas, naturalmente com a orientação da SEDUC, né? E esses temas que são atuais e cada vez mais atuais, e isso envolve a questão de discussão política também, que eu colocaria dentro da tua abordagem das perguntas, elas são cada vez mais presentes na nossa vida e precisam cada vez mais ser educadas. A gente sabe que houve um afastamento das famílias, da convivência do dia a dia da comunidade escolar, e isso não ajudou em nada o nosso desenvolvimento e muito menos o aprendizado do nosso aluno. Quando eu vou visitar escolas do interior, e tenho feito isso com bastante frequência, desde o momento que eu me encontrei com os diretores em março e abril, que eu conversei com cada um dos 2.500 diretores em encontros regionais, eu tenho procurado sempre ir ao interior. Nessa semana irei novamente. Quando a gente chega numa escola, a gente percebe de cara já quando há uma integração entre a comunidade escolar, entre a gestão da direção, entre a participação dos professores, e ali nessas escolas, não só o resultado do ensino, mas também essas questões que envolvem outras partes da educação, como, por exemplo, a orientação sexual, como o que vai ser discutido, como é que a vida deve ser levada, tem graus de resultado melhor, inclusive com menos bullying, menos violência entre as escolas. Então, eu sou totalmente favorável que a gente construa ambientes dentro das escolas para que isso possa ser desenvolvido. Até porque a educação do Rio Grande do Sul ou do Brasil, ela acontece ou não na escola. Não é na Secretaria de Educação, não é numa coordenadoria regional, muito menos em algum ministério em Brasília. O senhor falava que gosta de se envolver com outras questões aqui do estado do Rio Grande do Sul, e nós sabemos que esteve à frente da Agenda 2020 por alguns anos. A partir de janeiro, o senhor retoma esse trabalho, como é que ele funciona, e a sua avaliação sobre esse projeto que sempre trouxe propostas para os governos aqui do Rio Grande do Sul, com aquela ideia de transformar o Rio Grande do Sul num lugar melhor para viver, para trabalhar? Bom, são duas coisas. Primeiro, assim, eu
Eu te confesso que eu ainda estou completamente dentro da Secretaria de Educação, estou secretário até o final do mês de dezembro e me envolvendo com todas as questões que envolvem ela, até porque eu sei que em fevereiro de 2019 inicia um novo ano letivo. E se não for eu e a equipe que está agora na Secretaria de Educação para melhorar o máximo possível essa condição para os alunos, nós não teremos um bom início do ano letivo, né? Não é alguém que eventualmente assuma em janeiro que vai poder organizar isso. Então eu ainda estou muito focado nessas questões e ainda não tenho elaborado. Tenho conversado com algumas universidades, com alguns projetos, mas de questões assim muito pontuais que eu posso retomar na minha vida sem nenhuma definição. Em relação à Agenda 2020, alguns projetos estruturantes importantes aconteceram inclusive nesse governo. A questão da reforma da Previdência Complementar, a lei de responsabilidade fiscal, PPPs, que foram projetos que até antes de eu estar à frente da Secretaria da Educação, estou há 18 meses na Secretaria da Educação, eu também me envolvi com esse governo, assim como com outros. Acho que são projetos que ajudam a melhorar muito, que tem que ter continuidade, mas eu também acredito, e aí a minha experiência agora desse ano e meio à frente da Secretaria me trouxe isso, de que a gente tem muitas coisas de dia a dia que precisam ser melhoradas. E isto, talvez esses projetos maiores, como o da Agenda 2020, ou teria que ser complementado ou teriam que ter outros. Eu vou dar exemplos para vocês. Às vezes a gente consegue resolver algo de um dia a dia, de alguma obra, alguma questão dentro da Secretaria de Educação, mas não tem essa continuidade, por exemplo, de uma outra secretaria. Os governos, de modo geral, tanto o município quanto o Estado, o federal talvez menos, porque é mais distante da realidade do cidadão, da sociedade, do dia a dia. Eles precisam se preocupar mais com essas questões de dia a dia. Se eu hoje fosse montar um projeto, eu teria pelo menos 3 grandes eixos. Uma questão do dia a dia, outra dos estruturantes, que a Agenda 2020 trabalha nesses pouco mais de 10 anos que está aí, e um outro da questão de futuro, né, de como é que nós vamos lidar com as oportunidades que o mundo está oferecendo e no que o Rio Grande do Sul pode ser competitivo. Esses 3 eixos eu tenho desenhado e tenho discutido com algumas pessoas, talvez por aí eu vá me envolver a partir de janeiro de 2019. Secretário, um ponto que só ficou de fora aqui da minha pergunta para o senhor, e quanto à remuneração dos professores, um plano de carreira, a possibilidade de greve que um novo governo sempre enfrenta, como fica essa situação para o próximo governo? Quando eu falo das mudanças necessárias de lei, eu tenho isso desenhado e vou repassar isso para quem será o futuro secretário. A Lei de Diretrizes de Ensino de 1969, ela dá os grandes marcos não só para a rede pública, como para a rede privada também. Então não há como nós acharmos que pode ser razoável algo que foi feito há 50 anos e nunca mais foi modernizado. Depois disso, teremos que chegar em outras questões, como, por exemplo, o plano de carreira, que é de 1974, precisa ser atualizado, outras formas de nós levarmos o ensino, o modelo de escolas comunitárias que estamos testando agora com a Prefeitura de Porto Alegre. Neste ano ainda vamos lançar, em breve vocês terão notícias em trabalhos conjunto com a rede privada, a rede pública municipal de Porto Alegre e a rede do Estado. Temos outros modelos que estamos incentivando, como, por exemplo, se cede professores para escolas, principalmente de cunho religioso, privadas de cunho religioso, e em troca dessa cedência de professores a gente tem vagas para alunos. Nós precisamos buscar alternativas para ampliar isso, mas nós precisamos também melhorar muito a rede pública de modo geral, tanto a do Estado quanto a do município. Tem fatos, Carolina, concreto, como, por exemplo, nós temos 600 mil alunos a menos na rede do Estado do que tínhamos há 15 anos. A estrutura física naturalmente é diferente, mas a readequação é absolutamente decisiva. Agora, quando a gente fala de remuneração, nós vamos ter que discutir com toda a sociedade, principalmente com a participação de diretores e professores de escolas, de que a gente tem um orçamento hoje na Secretaria de 9 bilhões de reais e quase 8 bilhões e 100 milhões são destinados à folha de pagamento para ativos e inativos. Então, se a gente melhorar 10%, isso representa 800 milhões de reais a mais todo ano. Não tem como
nós levarmos adiante um projeto desse que ele é fracassado todos os anos, né? Entra governo e sai governo e isso não tem solução porque não tem mágica, não é por falta de vontade política e muito menos por uma razão de um partido ou de outro. Definitivamente precisamos entrar nesse tipo de discussão, porque senão nós não vamos poder sair desse brete, que é buscar outras alternativas de levar o ensino, que é modernizar o ensino, e com isso, dentro desse contexto, com uma nova educação, uma formação continuada dos professores, poder melhorar também a vida e principalmente a remuneração desses profissionais. Secretário, o senhor tocou de passagem no tema que é também candente, que é o da escola sem partido, né? Do projeto de lei que trata de proibir as manifestações políticas nas escolas ou de vigiar os professores para que não tratem de política, embora esse assunto esteja, obviamente, presente na vida das crianças e seja discutido em casa. Qual é a sua opinião sobre o projeto? Ele é constitucional, é inconstitucional, é adequado, é inadequado? O que o senhor pensa disso? A questão de ser constitucional ou não, eu te confesso que eu realmente não tenho condições de avaliar. Eu acho que eu tenho certeza, política tem que ser discutida em todos os lugares, porque não tem como nós avançarmos em lugar nenhum do mundo onde se queira ter democracia, que felizmente é o caso do Brasil, sem a discussão política. Eu acho que o que tem que ser levado em consideração é se nós não avançamos, entre aspas, demais na questão ideológica, o que é diferente do que não discutir política, do que se rejeitar a discussão política. Se levantar todos os pontos e todas as alternativas possíveis e o que os partidos oferecem, o que os partidos dizem que querem fazer nos governos, eu acho absolutamente decisivo. Não sei lhe dizer exatamente, Rosane, qual é que seria o corte de idade onde isso pode ser, talvez o final do antigo primeiro grau e agora do fundamental, 7º, 8º, 9º ano para cima, mas que tem que se discutir a política dentro das escolas, até mesmo para esse resgate de participação das famílias e da comunidade escolar, a gente de novo transformar as escolas. Eu muitas vezes já te ouvi falando disso, sobre a importância da escola pública na tua vida lá no interior. Para mim também foi isso, né? Da questão importante da escola na formação. Nós temos que resgatar isso. Nós perdemos isso no Brasil, nós perdemos isso no Rio Grande do Sul, e isso é uma tragédia em termos de desenvolvimento. Dentro desse contexto, a política também precisa ser discutida. Nós lhe agradecemos, secretário estadual da Educação, Ronald Krumenauer. Um bom dia, bom trabalho para o senhor. Ok, muito obrigado pela oportunidade, um abraço e um bom dia a todos vocês.